Anteriormente, Eu até cheguei a jogar futebol e tudo, tudo no futebol era algo que me agradava. no último episódio do Meia Hora à Conversa, O futebol para mim é algo que é um espetáculo, não estou ali para me estar a chatear com as pessoas. agora, prepara-te para o episódio desta semana. Para que possa continuar a trazer-te este conteúdo incrível, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho. Olá a todos e sejam bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar os próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, Diogo Runa. O Diogo tem aqui uma particularidade que é talvez o primeiro convidado mais novo que eu trago aqui, e isto acho que vai dizer muito daquilo que ele fez, porque eu acho que desde cedo o Diogo soube que era esta área que ele queria, a área do futebol. Começou por uma área de trabalho que não é aquela que está agora, mas o melhor mesmo é ouvido pelo próprio. Por isso, Diogo, seja bem-vindo. E como nós estávamos a falar em off, a primeira pergunta que eu te faço é: como é que tu te defines enquanto pessoa e enquanto profissional? Antes de mais, obrigado, João, pelo convite. É sempre uma honra poder participar em este tipo de conversas, porque acredito que é sempre bastante interessante para quem está a ouvir e, claro, também para eu e para o João. Antes de mais, também, eu não consigo dissociar o Diogo Runa, pessoa, com o Diogo Runa profissional, porque a verdade é que o Diogo Runa pessoa formou-se derivado ao Diogo Runa profissional e o Diogo Runa profissional também se formou e transformou derivado ao Diogo Runa pessoa. Isto porquê? Eu, tal como estavas a dizer, e bem, eu desde os meus 9, 10 anos sempre tive a ambição de estar em algo no mundo do futebol. Ainda não tinha bem a noção exatamente o que é que queria. Inicialmente, treinador de futebol, por influência de treinadores como o José Mourinho, André Vilas Boas, que o André Vilas Boas acabou por ser uma das minhas referências, por ter começado na parte de scouting, análise e passado para o treino, porque apesar de estar com 10 anos, já tinha ambição e já analisava os jogos, os jogadores, já falava com os jogadores, já falava com treinadores, para quê? Para ir acumulando conhecimento, porque eu queria que o mais cedo possível eu pudesse estar preparado. Independentemente se fosse com 11, 12 a 20 anos, o que seja, eu sentia que tinha que estar preparado o mais cedo possível. E a verdade é que aos 13 anos, derivado a uma grande reviravolta em termos pessoais na minha vida, acabei por optar por mais ativamente procurar algo para começar a minha carreira no futebol, porque desde os 12, 13 anos que eu jogava numa academia do Sporting, que tinha parceria com um clube em Beja, onde estava a viver. Agora estou no Porto, portanto também é uma mudança que já vou explicar um pouco mais à frente, e que, apesar de eu estar a jogar, a treinar, nunca quis ser jogador porque não tinha as capacidades certas para ser jogador. Eu tinha essa consciência, e acabei por, digamos, ir perguntando aos treinadores porque é que fazem este exercício, porque é que, porque é que escolhem este sistema tático, porque é que optam por deixar um jogador atrás numa bola parada, por exemplo, e esse tipo de situações fez com que eu fosse recolhendo mais um pouco de conhecimento. Os treinadores iam gostando e achando piada,
e a verdade é que aos 14 anos, ou seja, um ano depois, em que já não jogava e que se passou uma reviravolta que também poderemos conversar um pouco mais à frente, que fez também ser o que sou hoje, que então acabaram por dar uma oportunidade, com 14 anos, de ser treinador adjunto de uma equipa em Peja, uma equipa que não é muito conhecida, é o bairro da Conceição, como treinador adjunto dos sub-8 e sub-9. Ou seja, isto em 2019, 2018, 2019, se não estou em erro. Entretanto, passei para treinador principal e quando fiz os 15 anos, uma série de situações em que o clube em que eu estava que queria que eu, inclusive, passasse para adjunto da equipa principal, segunda distrital, isto com 15 anos, ou seja, acabei por aceitar o convite, mas por algumas reticências por parte dos jogadores da equipa principal, porque a verdade é que não foi tudo um mar de rosas, fizeram com que acabasse por ficar apenas com o sub-9. Aceitei continuar com o sub-9, passou-se umas coisas inexplicáveis, acabei por optar que o melhor era a minha saída do clube. Curiosamente, tinha recebido algumas propostas para treinador de sub-14, sub-15, mas por uma pessoa que eu já conhecia anteriormente, o José Amador, que era treinador de uma equipa, o Penedo Gordo, que jogava primeira distrital de séniores, já me conhecia, e acabou por surgir o convite para ser treinador adjunto dessa equipa, ou seja, acabei por, sem esperar, subir um grande degrau, que era passar de treinador sub-9, em que nem sequer era um ambiente competitivo, para treinador adjunto de uma equipa que disputou a Taça de Portugal. Ou seja, acabou por ser uma grande mudança, só que eu sempre tive uma grande capacidade de adaptação e sempre soube que o futebol era o que eu queria seguir para o resto da minha vida e da minha carreira. Consegui perfeitamente enquadrar-me naquilo que era as pretensões que a equipa tinha para mim, inclusive convidaram-me também para coordenar o futebol de formação. O futebol de formação estava a voltar ao clube e então pediram para, como também já tinha alguma experiência no futebol de formação, pediram para também ser o responsável pelas equipas sub-7 e sub-9, e assim foi até ao final da temporada de 2019-2020. Penso que tenha sido a 19-20. Em 2021, exatamente, em 2021, abraço. Agora não tenho certeza se foi em 2021 ou 21-22. Penso que tenha sido 2021. Abraço um novo projeto, o União Serapense, em que um contexto completamente diferente, era a mesma divisão, primeira distrital de séniores, mas um projeto completamente diferente, ou seja, onde já havia investidores, onde os treinos eram de manhã e que tinha escola, ou seja, algo muito difícil de conseguir conciliar a escola com o futebol, mas que a verdade é que consegui. Era um grupo de trabalho interessante, tinha jogadores dos Camarões, da Colômbia, muitos do Brasil, Japão, Honduras e tudo mais, o que gerou, digamos, também para mim uma grande experiência ao nível de crescimento, ao nível pessoal. Também porque foi algo que, um contexto completamente diferente, que não estava habituado,
isso com 16 anos. Em paralelo também, aos 15 anos, era scout de Futebol Clube do Porto para o distrito de Beja, ou seja, Então, era scout e era treinador. Eu conciliava ambas as situações. mas Era antes de completamente. passares aí para a parte scout, deixa-me voltar aqui um bocado atrás. Primeiro, perguntar-te, se quiseres responder, obviamente, como é que foi a ligação com a tua família, não é? E com a aceitação de que estarias a fazer isso, eh, e o conciliares com a escola, e depois perguntar-te também se tu desde cedo tiveste essa maturidade, porque eu lembro-me como é que era eu com 14 anos, e eu com 14 anos não, não queria saber nada disso. Eu a primeira vez tive 14 anos, acho que posso contar aqui, né? Que acho que agora já passou, já não tem problema. Eu saí à noite, não é? Para um bar com a minha irmã. Foi na noite em que eu fiz 14 anos e já me sentia, espera aí que eu já sou muito adulto. Aí, enquanto eu já me sentia adulto, tu com 14 anos já andavas a treinar. Quer dizer, eu achava-me adulto, mas tu deste um salto enorme. E portanto, como é que foi aí essa questão da maturidade, e como é que conseguiste conciliar? E já agora, perguntar-te também, obviamente estamos a falar aqui questões de sub-8, sub-9, tu tinhas quase o dobro da idade, mas eles olhavam para ti e viam uma pessoa para respeitarem, ou viam, diria, um irmão mais velho? Estás a perceber onde é que eu Ok. quero chegar? Pronto. Então, estava aqui a pensar uma forma em que posso interligar todas essas questões em uma, duas respostas, porque a verdade é que está tudo interligado. Ou seja, a minha forma de ser, também a minha maturidade, que foi bastante cedo, tem tudo a ver com um episódio que se passou e que não tem problemas nenhuns em partilhar. Aliás, até é algo que eu quero partilhar. Já partilhei anteriormente algumas, uma pequena parte, digamos, da minha história, mas vou partilhar aqui mais abertamente, porque acho que posso ser uma ajuda para as pessoas que estiveram na mesma situação que eu ultrapassei, que foi, perguntaste-me relativamente à aceitação da minha família. Ok, a verdade é que eu disse que aos 13 anos passou-se uma grande reviravolta na minha vida pessoal, e a verdade é que eu nasci em Torres Vedras, até aos 13 anos, a viver com a minha mãe, apenas com a minha mãe, os pais divorciados. As coisas, comecei a perceber que algumas coisas que me eram ditas relativamente ao meu pai não eram verdade. Decidi, como sempre acredito que é importante, dar uma segunda oportunidade às pessoas. Dei uma segunda oportunidade ao meu pai, falhou. Percebi que a minha mãe estava errada, mas o meu pai também estava errado, isto com 13 anos, e eu com 13 anos tive, ainda hoje acho piada, tive a maturidade de dizer, não quero viver mais aqui. Porque depois também um contexto com a senhora que o meu pai estava a viver também, houve umas situações que levaram a que isso acontecesse. Ou seja, aos 13 anos, e não querendo muito alongar esta situação, que não é a que realmente importa, o que realmente importa é o que vem agora, que é, eu, aos 13 anos, fui para uma instituição de acolhimento de jovens, onde estive até aos 18 anos. Fiz isto tudo, este percurso quase todo, estando numa instituição de acolhimento de jovens. Como devem imaginar, um contexto complicado. Mas eu posso dizer que assim que cheguei a essa instituição, estava a seguir para caminhos que nem pessoas de 18, 19 anos, 20, 30 ou que seja, deviam seguir
quanto mais um menino que tinha 13 anos. Essa é a verdade, e é por isso que eu, no início desta conversa, disse que não podia dissociar o Diogo profissional do Diogo Pessoa, porque é graças ao futebol, porque a partir do momento em que o futebol apareceu a sério na minha vida, acabou por dar uma reviravolta à situação, ou seja, estava a começar a seguir por caminhos que não eram os ideais, digamos assim, mas que, ao ver o futebol, acabei por me focar só no futebol e para o futebol. E posso dizer que acabo por ter uma grande dívida de gratidão para o futebol, porque fez com que, para já, eu não me desencaminhasse, digamos assim, só que também tenho uma grande dívida para com essa instituição, porque foi essa instituição, foi eu ter parado, e é essa instituição que fez com que eu crescesse enquanto pessoa, eu amadurecesse, eu tivesse uma outra visão relativamente ao futebol, à vida, que o futebol associa muito à vida, eu associo muito a parte pessoal, humana, que falta ao futebol, falta a muitos intervenientes de futebol, a parte humana, a parte pessoal, eu privilegio muito isso. E a verdade é que na minha instituição passei por grandes dificuldades, ou seja, havia algumas pessoas algumas pessoas jovens acolhidos que viam que estava a conseguir as coisas que eu queria e prejudicavam-me, posso dizer aqui, agrediam-me, intimidavam-me, ofendiam-me, inclusive impediam-me de fazer o que o trabalho, inclusive estragaram a minha ferramenta de trabalho que tinha, que era o computador, mas essas coisas só me deram mais força, só me deram vontade de crescer, porque eu costumo dizer o seguinte, que é, acredito que em todas as coisas negativas há um aspecto positivo, e eu sempre tive uma grande vantagem, que foi saber tirar o aspecto positivo de todas as coisas negativas. Mas atenção, eu não quero discriminar os jovens que estiveram em situações semelhantes, porque a verdade é que todos conseguem, digamos, alcançar o sucesso. O problema é que também a sociedade em si, em geral, e eu senti isso porque era treinador, mas era um menino que estava acolhido numa casa pia. Ou seja, havia sempre um olhar de desconfiança, um olhar de que poderia as minhas intenções não serem as melhores em qualquer questão, ou seja, tudo isso faz com que as crianças, jovens que estejam em situações iguais se desencaminhem. A culpa não é para mim, não é esses jovens, é sim dos, digamos, a sociedade que rotula já esse tipo de jovens. Depois é o efeito bola neve. Esta é a minha opinião. Agora, voltando para o futebol, que peço desculpa ter-me aqui alongado um pouco, só que acho que é um tema importante de conversarmos, porque está tudo interligado. Futebol é pessoas, e é por isso que, agora respondendo à tua pergunta, como é que os jogadores olhavam para mim, eu posso dizer que tanto os séniores como os miúdos sempre quis ter uma relação de proximidade, ou seja, nunca quis, ok, olhem para mim como treinador, olhem para mim como alguém que tem que respeitar, mas, acima de tudo, olhem para mim também como uma pessoa que podem contar com tudo. Se não falharem comigo, podem contar comigo para tudo. Isto é a minha filosofia, quer seja
a minha atual função, ou seja, quando era treinador, porque para mim tudo, e também posso, se calhar já vou passar aqui um pouco à frente, mas posso dizer que uma das grandes razões para eu ter vindo para a parte do agenciamento de jogadores também foi fazer algo diferente. Aliás, tentar fazer algo diferente, tentar mudar um pouco as mentalidades das pessoas, porque eu, quando era treinador, olhava para os agentes com uma imagem bastante pejorativa. Eu tive, quando era treinador, era perfeitamente normal eu ter alguns agentes atrás, ou seja, 15 a 6 anos, treinador adjunto de uma equipa sénior, é uma coisa rara. Eu não sei se alguma vez aconteceu isso, mas aconteceu, de certeza que foram poucas vezes. Eu tive grandes empresas portuguesas e uma ou duas estrangeiras a contactarem, mas eu nunca quis saber dos agentes, por assim dizer, porque eu tinha uma imagem negativa do que eram os agentes. Depois, com digamos, o passado do tempo, a parte também do scouting que foi crescendo dentro, digamos, que se tornou a minha grande paixão, também fui tendo outra percepção, e a verdade é que para mim, e voltando também ao que estávamos a conversar, o relacionamento que tenho com todos os jogadores representados por mim atualmente, eu nunca tenho uma relação de agente, ou seja, quando é treinador, nunca tive uma relação como treinador. Aliás, eu tinha uma relação de treinador, era isso que eu queria dizer, mas tenho uma relação mais do que treinador, ou seja, eu, sobretudo, como nunca treinei a sub-15, sub-17, ou seja, eu só treinei aos séniores, ao sub-7, ao sub-8 e sub-9, acabei por ter, digamos, os sub-7, sub-8 e sub-9, um relacionamento, sobretudo, de os motivar, porque nunca foi algo muito tático, enquanto quando era treinador junto de séniores, era mais, digamos, era eu que responsável entre o relacionamento entre o treinador principal e o jogador, ou seja, eu tinha que ter uma proximidade para com o jogador, e foi muito por aí. Agora, como agente, há muitas pessoas nesta área, eu não gosto, digamos, de dizer mal dos colegas de profissão, mas a verdade é que há muita gente que trata o jogador como mercadoria. Para mim, um jogador é um ser humano. É um ser humano, e um ser humano tem que ter as devidas preocupações, ou seja, não é só a nível desportivo, não é só pensarmos, ok, aqui a 30 anos já vai-me dar um retorno financeiro X, que eu posso dizer que o meu grande objetivo no futebol nunca foi ganhar muito dinheiro. Sempre, é claro que precisamos de dinheiro para pagar as contas, como é óbvio, mas o meu grande objetivo é mudar as mentalidades e os pensamentos de que têm sobre as pessoas da área de futebol, sobretudo com o agenciamento. Ou seja, eu posso contar aqui um facto curioso, que o primeiro jogador que eu assinei, que não vale a pena estar aqui a dizer o nome, ele certamente que vai ver este episódio e vai perceber que é para ele. Eu tive uma primeira reunião, ele concordou em assinar, e a segunda vez que tivemos foi para ele assinar. Almoço com a família, e eu, com 18 anos, a primeira vez que eu tinha reunido com um jogador e com a família do jogador era para assinar,
e estava o que um pai que estava a pensar assim para mim, posso confidenciar aqui, se todos os pais forem assim, isto vai ser complicado. Ou seja, era um miúdo que estava a entrar para o agenciamento e tive uma impressão já em público. Esse pai tinha uma ideia completamente diferente do que são os empresários. Ou seja, ele estava aqui a ver que o contrato, ok, tudo certo, e estava uma cláusula de rescisão avultadíssima. E ele, só se ganharmos 50 milhões é que vamos conseguir rescindir isto. Mas, e também havendo típicas questões, ou seja, como é que era o acompanhamento, se realmente prestávamos atenção ao jogador, e que esse tipo de questões, há algumas mais complicadas que não quero estar aqui a especificar, mas ok. A verdade é que, passado 1 ano e meio eu estou a trabalhar com o jogador, eu já fui almoçar à casa do jogador, que já fui almoçar com a família do jogador, e vice-versa. Ou seja, para mim, tudo tem a ver com o relacionamento, a confiança que nós temos com as pessoas. Para mim, o grande pilar no futebol é manter os valores humanos, é manter uma boa confiança com quem trabalhamos. Isso, para mim, eu prefiro, e eu sempre defendi isto, prefiro não fazer um grande negócio, não fazer uma grande comissão e manter os valores humanos que eu acredito, do que fazer um grande negócio, fazer uma grande comissão e abdicar do que eu acredito. Porque, como já disse, o meu grande objetivo é mudar as mentalidades, é ser uma referência. E eu acredito que as pessoas podem ganhar. Há certamente empresários que escolhem outros caminhos e que eu respeito, é a decisão de cada um, mas a verdade é que podem ganhar muito dinheiro, mas nunca vão ser uma referência, digamos, no mundo do agenciamento. E para mim, esta parte humana é essencial. Posso dizer que todas as semanas estou com os jogadores que são representados por mim e pela empresa. Ou seja, não é só ir aos jogos e ficar, digamos, a conversar um bocadinho, 5, 10 minutos e ir embora. Não é só, digamos, oferecer chuteiras. Para mim isso é uma coisa que há coisas mais importantes para oferecer do que umas chutadas, mas que, ou seja, é também o acompanhamento à semana, o acompanhamento e dar almoçar com os jogadores, tomar um pequeno almoço, um café, o que seja. Para quê? Para perceber como é que eles estão, como é que eles se sentem, se eles têm algum problema com a família, com a namorada, o que seja. Porque a verdade é que o relacionamento que eu quero criar com os jogadores, eu não quero que eles vejam como um agente. E a verdade é que a maioria dos meus jogadores já me olha como um amigo, um conselheiro. E é exatamente isso que eu quero que me olhem, porque só assim vou conseguir ganhar a confiança dos jogadores. Só assim vou fazer o trabalho da melhor forma possível. Só assim todos ganhamos. Ganho eu, ganha a empresa, ganha o jogador, ganha a família do jogador, estamos todos contentes. Ou seja, nós acreditamos que eu e as pessoas de certeza que estão a trabalhar comigo, acreditamos que a parte humana é o mais importante no futebol. Se não olharmos para a parte humana, se nunca olharmos para a parte humana, vai ser do princípio o fim da relação
contratual ou profissional, o que seja, com esse jogador. E a verdade é que não é só, digamos, quando o jogador anda a jogar, quando o jogador anda a ser destaque, que, que vamos aparecer. Ou seja, já tive um jogador que ficou 11 jogos seguidos no banco de suplentes e não entrou. Um jogador que em anos anteriores jogava sempre, mas eu fui aos jogos. Eu tive com o jogador. Muitos podem pensar que é uma perda de tempo, mas a verdade é que para mim é um ganho de tempo, é um ganho de confiança para com o jogador. É porque é um jogador que acredito, claro, é que se não acreditasse não estava a trabalhar comigo, e a verdade é que é um jogador que já deu um grande voto de confiança, ele e outros jogadores comigo, que quando eu tive uma troca de agência, ou seja, deixei uma agência, comecei a trabalhar, embora não fosse só o objetivo, mas estive temporariamente sozinho e depois até juntar-me à Prodigy Players. Eles, os jogadores que trabalhavam comigo com uma outra empresa, pediram para eu continuar a representá-los. Ou seja, tivemos a tratar de todas as situações e a verdade é que continuamos juntos porque eles deram a vida por mim, eles arriscaram a vida, a carreira, ou seja, a carreira que engloba parte da vida, porque a verdade é que nós agentes trabalhamos a parte profissional, mas que afeta sempre a parte pessoal. Ou seja, é uma coisa que nós temos de ter bastante cuidado. E eles deram, digamos assim, a vida por mim. Eu vou sempre continuar com esses jogadores, independentemente do patamar que estejam, seja uma primeira divisão, seja um campeonato de Portugal, o que seja, são jogadores que, para mim, e agora voltando também à primeira pergunta, o Diogo Pessoa, Diogo profissional, é os valores, ou seja, a pessoas que, digamos, sempre acreditaram em mim, quando até podiam se calhar ter opções mais fáceis, mais simples e até mais interessantes, empresários superiores, que já aconteceu, optaram por ficar comigo. Ou seja, isso para mim é algo que, a partir do momento em que isso acontece, Isso vale mais do que uma comissão alta, não é? vale mais do que uma comissão alta, e posso inclusive dizer que os jogadores estiveram sem contrato. Pois podiam assinar por qualquer empresário, inclusive receberam propostas em que empresários pagavam-lhes para eles assinar e eles recusaram. Ou seja, para mim é uma coisa rara, não só no futebol, mas na sociedade. A palavra aqui vale mais do que um contrato. Ou seja, a minha palavra, e eu disse dos jogadores que estão comigo, vale mais do que o que é, digamos, um contrato público. E basicamente é também isto que é, digamos, o propósito que eu tenho, não só no futebol, mas também um pouco extra da futebol, que é começar a mudar algumas mentalidades, porque eu tenho a perfeita noção que ao aparecer cedo no futebol tive uma grande exposição e aproveitei sempre essa grande exposição para, digamos, ajudar o próximo, tentar sempre, digamos, acrescentar algo às outras pessoas, acrescentar digamos assim, acrescentar algo que eu acredito que faltasse a alguém, ou também, digamos, ser, digamos, uma inspiração, sobretudo para
o tipo de jovens que passaram pela mesma situação que eu, e também para os jovens que querem começar no futebol. Eu recebo algumas chamadas, algumas mensagens de pessoas que querem começar no futebol. Eu estou sempre disponível para ajudar, e a verdade é que a primeira coisa que eu digo é: nunca abdiquem dos vossos princípios. Pode ser o caminho mais difícil, mas já ser o caminho com mais prazer, um caminho que te vai acrescentar a ti, pessoalmente, como pessoa e profissional, mas também a quem te rodeia. Porque eu acredito que se estás rodeado por pessoas que te transmitem os valores certos, energias certas, tu também vais crescer e vais evoluir. Diogo, nós já não temos muito tempo, nós já passámos, na verdade, o tempo, mas eu gostava de fazer esta pergunta. Eu não sei se, sei que vai haver agora um teste para os agentes, mas não sei se és um agente oficial da FIFA, mas sei que não tens o curso total de treinadores, não tens o curso de agente, mas estás neste ramo a passar por várias fases do futebol já há tanto tempo, uh, e ainda tão novo, ou seja, tu terás provavelmente mais anos desta área do que a maior parte das pessoas, que chega se calhar com mais 10, 15 anos do que aquilo que tu começaste. Eu pergunto se para ti faz sentido, e é mesmo uma resposta sucinta, se para ti faz sentido os testes da forma que estão feitos, os cursos da forma que estão feitos, ou se o que importa mais é ter aquela experiência pessoal, aquele contacto com os jogadores, isso é aí que na verdade que se aprende. É assim, começando vá com a parte, digamos, os exames para treinadores e os cursos para treinador, por acaso, é uma pergunta engraçada, porque a verdade é que eu aos 16 anos ia começar o curso, o, o, o FAC de treinador. Ia começar, mas também, basicamente, no momento em que ia começar, era o momento em que alteraram as regras. Ou seja, podia-se fazer o curso de treinador se até ao final do curso atingisse os 18 anos, ou seja, até que correspondia. E então inscrevia-me. Mas depois o regulamento alterou e só poderia-se inscrever a partir dos 18 anos à data de início do curso. Ou seja, fiquei impedido de fazer o curso. Talvez por isso também a parte do treino comecei a deixar de parte, e depois acabei, quando abandonei o União Serpense, que não acabei por contar essa história. Essa história que é a realidade. Eu recebi convite para ser subcoordenador de scouting regional do Futebol Clube do Porto, que aceitei, mas que não fiquei muito tempo, porque surgiu uma proposta primeira divisão na Marquesa, o Odense, para a equipa principal, a equipa profissional, e que me permitia, aos 17 anos, pela primeira vez, viver só o futebol, e que acabou por, digamos, ser um ramo que eu comecei a gostar mais, scouting, o trabalho de fora do campo, e que a partir desse momento nunca mais voltei para o futebol, para o treino em si, ou seja, sempre tive mais que scouting e agora agenciamento, e agora passando também, ou seja, para mim, o curso de treinadores, e pelos feedbacks que eu já ouvi, ou seja, que não consigo dizer porque eu nunca fiz, mas o que já me disseram é que a verdade é que não acrescenta muito, porque a parte teórica é sempre interessante, mas no futebol, em qualquer área que seja, a parte prática, a parte experiencial, é o que te vai acrescentar, é o que te vai fazer
crescer, evoluir. E a parte de agente, por acaso, há uns dias, eu fiz a inscrição para realizar o curso de agente FIFA e já fui aceito, mas estive aqui a ver as normas. Na parte do agenciamento, acaba por ser, digamos, um pouco diferente. Porquê? Porque a parte teórica é fundamental, porque tu vais ter que conhecer as regras para fazer uma boa negociação de contrato, porque a parte do agenciamento há duas vertentes. Há a parte de jogador, há a parte de negociação clube. A parte de negociação clube, tu tens que conhecer as regras, tu ainda por cima agora as regras, a parte de percentagem de comissões, a parte também digamos, não poder representar vários indivíduos em conjunto, se for a mesma negociação, também está um pouco diferente. Ou seja, é importante conhecermos para também não cometermos nenhuma ilegalidade. Acho E que as isso... regras, desculpa ter interrompido, são à parte. As regras mudam de país para país? Não, não. Antes, basicamente, o que é que era preciso para ser agente? Basicamente, e muito resumido, era o registro criminal e pagar 1000 euros à federação. À federação de cada país. Ou seja, se quiseres estar registado em Portugal, pagas essa quantia. Se quiseres pagar a Espanha, outra quantia, etc, etc. Ou seja, para estares regulado e poderes receber comissões regulares, tinhas que estar registado em esses países específicos. Agora, com a volta do agente FIFA, é diferente por quê? Porque já engloba, digamos, tudo e todos os países associados à FIFA. Ou seja, acaba por haver uma maior regulamentação dos empresários. Porquê? Antes, qualquer pessoa, eu, tu, um empregado de café, com todo respeito, qualquer pessoa podia ser empresário, eles tinham que pagar a taxa. Ou seja, isso fez com que muitos empresários aparecessem. E muitos empresários que vieram denegrir a imagem do agente, vieram prejudicar a imagem do que é o agente e do que são os intervenientes no futebol. Agora, com a regulamentação, com o agente FIFA, certamente que até poderão ainda haver muitos empresários como eu já disse, mas certamente terão mais conhecimento das regras, certamente que serão mais qualificados. Ou seja, esta parte do agenciamento e do exame FIFA é importante para mim. É fundamental, mas nunca vai, digamos assim, alterar o facto de que um agente pode estar a trabalhar para uma empresa, que o dono da empresa tem o curso de agente FIFA, mas o agente que está com essa empresa já não é preciso ter o agente FIFA, porque o representante da empresa tem o agente FIFA. Ou seja, infelizmente, vai sempre haver formas de, digamos, contornar as regras e ainda haver artistas, digamos assim, no meio do futebol. Mas isso é uma coisa que temos de, infelizmente, aprender a conviver, que vamos ter, e que estamos cá para fazer a diferença e tentar ajudar a mudar algumas ideias, algumas opiniões das pessoas que têm relativamente ao futebol em geral e em específico ao agenciamento. Diogo, uma última pergunta. Tu que ainda és tão novo e já passaste por tanta coisa, o que é que te vês a fazer no futuro? É o agenciamento que queres? É o agenciamento. É assim, eu posso dizer que eu vim para o agenciamento também por
ainda tinha, digamos, a parte de scouting, viva, a parte até de diretor desportivo, viva, e o que é que eu pensei, ok? Eu vou para o agenciamento, é uma área que eu quero experimentar, mas é uma área que eu quero estar aqui 1 ano, 1 ano e meio, para quê? Estabelecer relacionamento com as pessoas, conhecer mais pessoas e mais contextos, e depois aí sim voltar para um clube, se calhar um patamar superior, para um diretor desportivo, scout, o que seja. Atualmente, posso ser que estou bastante satisfeito no agenciamento. É uma área que sinto que posso fazer a diferença, que posso acrescentar algo, como já disse, à profissão, às outras pessoas. E a verdade é que já passei por experiências negativas no agenciamento que nunca tinha passado no mundo de futebol. É um patamar completamente à parte, mas que, trabalhando com as pessoas sérias, trabalhando com pessoas honestas, só dá vontade de continuar a trabalhar no mundo do futebol, do agenciamento, porque a verdade é que também sempre gostei de, digamos, ter um relacionamento próximo com as pessoas e também ajudar a resolver alguns problemas das pessoas, ou seja, sempre fui uma pessoa que gostou muito de viver também a ajudar as outras pessoas, e isso no agenciamento acontece, ou seja, relacionamento, eu todos os dias, ainda há bocado, eu vim de uma reunião, como sabes, ou seja, há sempre um relacionamento com as pessoas, há sempre, digamos, um grande, uma grande, digamos, autonomia para desenvolver o que trabalho. Para mim, isto é essencial, temos autonomia e independência para trabalhar, porque se temos confiança no nosso trabalho, e se realmente o nosso trabalho tiver qualidade, se nos der independência e autonomia, esse trabalho vai aparecer, esse trabalho vai ser valorizado, esse trabalho vai até inspirar outras pessoas que querem começar no mundo do futebol, em qualquer área. Aliás, eu não diria só no mundo do futebol, eu diria na sociedade. Se uma pessoa ainda não sabe bem o que quer ser e vê um cantor que admira muito, se calhar até acaba com uma inspiração que começar a praticar a parte de cantar, a parte musical. E no agenciamento é igual. E eu posso dizer que no agenciamento nunca tive uma grande referência. Alguns têm o Jorge Mendes, alguns têm o Pini Zahavi, outros têm o Raiola, que infelizmente já não está por aqui, mas eu nunca tive, porque sempre quis fazer algo diferente. E para fazer algo diferente, eu tenho que ser a minha própria referência. Isto é o que eu acredito, porque se formos a nossa própria referência, nós só nos vamos comparar com nós próprios. E se só nos compararmos com nós próprios, vamos sempre querer mais e mais. Vamos sempre querer ser exigentes para connosco próprios. Vamos sempre ter a vontade, a ânsia de seguir a aprender dia após dia. E acredito que é por esse caminho que as pessoas que têm que seguir, porque se formos ambiciosos, claro, ambiciosos para nós, sem nunca prejudicar uma outra pessoa, vamos ter certamente sucesso. Diogo, muito obrigado pela tua experiência. Eu acho que tu és uma inspiração. Acho que tu és um caso de sucesso e és a prova de que o futebol
tu és aquilo que é este programa, não é? Porque eu estou a escrever todas as semanas em todos os programas que não quero alimentar polémicas, mas quero mostrar o outro lado do futebol, seja por que caminhos forem. E tu és isso, não é? Tu és um caso de sucesso a quem o futebol permitiu brilhar. Portanto, olha, acredita, isto é mesmo sincero e está a ser gravado e vai continuar. Para mim, tu és aquilo que simboliza este programa e, portanto, acredita mesmo, muito obrigado por teres estado connosco hoje presente e por teres partilhado essa história de vida e por teres essa visão para o futebol. Eu acredito que se todos nós pensássemos assim, em todas as áreas, como tu dizias, não era só o futebol, mas a sociedade em geral estava muito melhor. Muito obrigado e sabes, tens a porta aberta para vir. Aliás, nós já tínhamos falado na primeira temporada, mas na altura eu tinha um bocado de receio que o YouTube é muito rígido nisso e eu tinha um bocado de receio como eras menor, mas agora tens a porta aberta para voltares sempre que entenderes. Da minha parte, eu despeço-me, espero que tenham gostado e subscrevam e metam like e comentem, porque o Diogo vale a pena e este episódio então é muito especial. Obrigado e vemos para a semana. Obrigado.